Louvado seja nosso Jesus Cristo, meu nome é José Eduardo Câmara e hoje nós estamos celebrando os 250 anos do nascimento de uma grande mística, de Santa Madalena de Canossa, fundadora das Filhas da Caridade Canossianas e dos Filhos da Caridade Canossianos. E Santa Madalena de Canossa nasceu no dia 1º de março de 1774. Eu vou reconhecer que ela tem sido uma descoberta espiritual para mim. Eu já tinha lido a respeito, especialmente quando se fala espiritualidade do preciosíssimo sangue do século XIX, mas ler as memórias de Santa Madalena de Canossa foi uma descoberta espiritual. O realismo espiritual de Santa Madalena de Canossa e esse cristocentrismo total, absoluto, a vida dela é Cristo, e o fato de ser uma edição tão boa, uma edição comentada, né, com comentário da irmã Elda Polonara, filha da Caridade Canossiana, me chamou muita atenção, porque eu não conhecia essa profundidade da sua vida mística. E é muito impressionante, realmente uma contemplativa da paixão de Cristo, como nós vamos ver. Uma alma enamorada de Cristo, daí se entende esse fervor missionário, esse ardor missionário que ela experimentou. Mas é muito tocante o seu realismo espiritual. Porque é muito fácil a gente, quando lê a vida de um santo, imaginar que aquele santo não é real ou é feito de nuvem. E ela é uma mulher que vive diante de Cristo, totalmente unida a Ele, fazendo experiência da sua limitação. Santa Madalena teve que sofrer muito por essa fundação. A maternidade espiritual dela para com a sua obra foi realmente de cruz. E ela vai experimentar essa participação na paixão de Cristo. E a maneira com que ela realisticamente fala ou descreve a sua vida de oração nos ajuda a todos. Porque a gente gosta de dourar a pílula, imaginar que a nossa vida espiritual de união com Cristo vai ser assim, como que retilínea, e não é assim, né? É uma experiência da paixão de Cristo e ela é feita de luzes e sombras, e é assim que a alma vai crescendo. Então eu gostaria de fazer algumas leituras das memórias para a gente poder ir meditando, porque eu acho que vai nos ajudar muito. Escreve Santa Madalena de Canossa. Um dia depois da Santa Comunhão, a primeira, se não me engano, depois da profissão do voto perpétuo de castidade, pensando que possuía dentro de mim, graças ao voto, o meu divino esposo, comecei a me acalmar um pouco. Uma boa parte dessas memórias descrevem a aridez dela, a aridez na oração, todas essas purgações, purificações que os santos passam. Mas aqui ela descreve um momento. Primeiro, a comunhão, uma alma eucarística. A sua vida é toda doada a Nosso Senhor vivo no Santíssimo Sacramento, Nosso Senhor presente na Eucaristia. Mas aqui ela narra uma graça mística acontecida logo após o seu voto. E aqui ela vai descrever o que é o voto. O voto de castidade é a total doação de si a Cristo. E ela faz essa experiência de porque ela se doou toda, ela carrega Cristo em si, ele está dentro dela. Ela é portadora de Cristo, ela é sacrário. E aqui a gente vai entender o que ela entende por consagração. Ela continua: parecia-me, porém, não poder mais amá-lo, porque para ser fiel ao sentimento que acompanhou a profissão do meu voto, tendo-me doada inteiramente a Deus, parecia não poder mais dispor nem mesmo do meu próprio coração. Olha, a experiência que ela faz do voto de castidade, ela está desapropriada. Ela deu tudo a Cristo. Ela não tem nem sequer o coração. É uma doação completa. E é por isso que, tendo doado tudo, ela pode fazer a experiência de Cristo nela. A castidade aqui consagrada é vivida com uma total disponibilidade, uma doação completa, íntegra de si, inclusive de toda a sua afeição. Para quê? Para ser de Cristo. Continua ela: não me recordo se naquele momento ou durante a oração daquela manhã senti-me levada, não podendo fazê-lo pessoalmente, a amar Jesus com o próprio coração de Jesus. Ora, ela se vê pela castidade pobre e ela não tem nada a não ser Cristo. Então, a partir de agora, ela tem que amar com o coração de Jesus. É amar Jesus com o coração de Jesus. Porque, tendo se despojado de tudo, ela só tem dentro dela o coração de Jesus. Ela só tem como única riqueza Jesus. Vê que aqui a castidade consagrada tem a sua plenitude. Ela é entendida como a total doação de si para ser portadora de Cristo, para ter a riqueza de Cristo. É um empobrecimento, uma desapropriação total numa doação por amor. E porque é por amor, a alma experimenta também ser de Cristo.
Continua ela. Não me recordo detalhadamente as experiências espirituais daquele dia. Recordo-me somente que provei terníssimos sentimentos de amor e que passei a oração intimamente unida a Deus, repetindo-lhe frequentes expressões amorosas. Olha, a alma que se doou totalmente, na intimidade, a sua oração é amor. É doação amorosa, frequentes expressões amorosas. É um diálogo íntimo, isso é oração. A oração é diálogo íntimo com quem nós amamos. Continua Santa Madalena de Canossa. Este sentimento de amor reforçava-se ainda mais quando no meu íntimo vinha à minha mente de dizer ao Senhor, meu querido esposo, ou quando me recordava que na oração me pareceu, ou melhor, imaginei ouvir dizer-me, minha querida esposa, vê com que prudência, com que simplicidade, com que desapego ela conta que o próprio Senhor a chama de esposa, e que depois da doação completa e da experiência de estar tomada por Cristo, né, de ter Cristo dentro dela, ela compreende que a sua oração agora é meu querido esposo, é reconhecer nele o esposo. Aqui está o sentido da consagração, da vida consagrada, a total doação por amor a Cristo esposo. É uma intimidade. A vida agora passa a ser centrada no interior, no coração de Jesus, como esposa. Aqui Santa Madalena de Canossa faz essa experiência do amor esponsal. E Jesus a chama de minha querida esposa e ela o chama meu querido esposo. Aqui é a oração esponsal. Fiquei animadíssima, continua ela, a trabalhar para o Senhor, a não querer outra coisa que Deus só, desejando e pedindo também ao Senhor, para que em vista da minha fraqueza, devido à qual, mesmo vivendo entre as pessoas mais santas, cometo sempre faltas, eu pudesse morrer em qualquer praia solitária, a sós com ele só. Olha o efeito da graça mística, o fruto. Fiquei animadíssima a trabalhar para o Senhor, a não querer outra coisa que Deus só. E ao mesmo tempo ela faz a experiência da sua fragilidade. Porque quanto mais nós estamos diante da luz de Cristo, mais a alma faz experiência da sua fragilidade. Mesmo vivendo entre as pessoas mais santas, cometo sempre faltas. Olha, é o vaso de barro. Ela é um vaso de barro, mas que contém Cristo. Eu pudesse morrer em qualquer praia solitária, a sós com ele só. A gente vê que a esposa deseja a solidão. O esposo quer levá-la ao deserto. Ela sente necessidade de solidão, mas ao mesmo tempo ela vai dizer: senti-me totalmente disponível a ir pelo Senhor e a seu serviço até o polo, se fosse necessário, ainda que fisicamente debilitada. Olha, parece uma contradição. Ela quer uma praia solitária, ela quer o deserto, e ao mesmo tempo ela se dispõe totalmente a ir pelo Senhor, ainda com a saúde debilitada, fisicamente debilitada, para servi-lo até ao polo. Aqui vem que a experiência mística canossiana de Santa Madalena de Canossa é missionária. É a experiência de união com Cristo que a faz ansiar servi-lo a qualquer custo. Por isso, a verdadeira vida missionária parte da experiência contemplativa. Porque a alma passa, tendo essa experiência esponsal, ela não pode responder senão com esse anseio de fazer tudo por ele. É como se a alma se dilatasse totalmente. Aqui, mais à frente, nós vamos ler uma outra passagem que nós vamos poder ver a experiência de Santa Madalena de Canossa com a paixão de Cristo. Uma delas, porque ela realmente foi uma contemplativa da paixão de Cristo. Quando voltei a Bérgamo, escreve ela, onde tenho maior possibilidade de fazer oração, permanecendo, porém, sempre no mesmo estado de ânimo, uma tarde, encontrando-me muito aflita por causa de uma companheira angustiada por uma cruz, pareceu-me compreender interiormente que o Senhor permitia aquela angústia por mérito da companheira e para a salvação da pessoa, causa da cruz. Olha, Jesus na oração lhe faz entender o mistério da cruz. Ela passa a ver todas as contrariedades, inclusive aquelas das suas companheiras, aquelas das almas unidas a ela, à luz de Cristo. Então ela passa a entender o mistério da cruz. E ela passa a entender que muitas dessas contrariedades são para o bem, porque o amor de Deus tudo coopera
para o bem dos que amam a Deus. O amor de Deus tudo transforma. Continua ela. Enquanto fazia oração nesse estado, que se diria de despojamento total, exceto que de tentações, certa noite levantei os olhos e me vi diante do crucificado, quase no momento de expirar. Olha, a alma está totalmente despojada, mas permanece na oração. E ela vê, ela contempla diante de si o crucificado no momento de expirar. O ápice da vida de Cristo, no momento do consumatum est, do tudo está consumado. O sentido, a gente só encontra sentido para as nossas contrariedades em Cristo crucificado. Continua ela. Abaixei os olhos, considerando isso em imaginação, mas ao levantá-los novamente, vi pela segunda vez a mesma imagem. Vi que ela não é uma alma pegada. Ela não é uma alma que abraça o maravilhoso, por assim dizer. Não. Ela tem a cautela das almas experimentadas, mas é Cristo que se mostra a ela. Tentei novamente me dominar, parecendo-me, como ainda me parece, que tudo isso fosse somente fruto da fantasia, tanto mais que nesse momento não senti nenhum efeito particular, mesmo se a oração me deixava sempre fortalecida também nas tentações. Olha, o fruto aqui não é o consolo, mas Cristo se mostra para fortalecer nas tentações, para fazer suportar a cruz. O fruto aqui da graça mística é dar fortaleza espiritual. Também nos dias seguintes, continuei rezando, sempre no mesmo estado de pura fé, não sabendo, porém, adaptar-me à privação do sentimento da presença de Deus. Vê, perseverar na pura fé. Nós não vemos o exercício da oração, é oração para estar com Ele, não para Ele nos consolar. Não, nós viemos para estar com Ele. Assaltada pelas tentações, rezava muito e me queixava com o Senhor, e pareceu-me compreender a utilidade deste estado para fugir às tentações de soberba, e por esse motivo a abracei. Vê a luz da oração verdadeira. Ela passa a ver na luz da oração o sentido que a própria aprovação tem. Pareceu-me compreender a utilidade deste estado para fugir às tentações de soberba. Ela passa a ver na luz da oração que mesmo esse estado, essa provação é bom para ela, porque ela é feita, ela deve abraçar esse despojamento para fugir às tentações de soberba. Olha a maneira, todos esses despojamentos da alma abaixam a alma para servir a Cristo em humildade. E é preciso abraçá-la. E a gente só consegue ser iluminado se a gente persevera na oração. É preciso dispor-se para receber a luz. Assaltadas pelas tentações, eu vou ler de novo. Rezava muito e me queixava ao Senhor. Vê o realismo espiritual. Ela se queixa, é doloroso. E pareceu-me compreender a utilidade deste estado para fugir às tentações de soberba. Olha, ela se queixa e Deus responde às suas súplicas, como iluminando-a do porquê, dando-lhe o sentido daquela cruz, daquele despojamento, dando-lhe o fruto, podendo fazê-la compreender a pedagogia do Mestre Divino. Continua ela, creio que naquela mesma tarde, continuando a oração sobre o mesmo tema, se me apresentou o Senhor com a cruz nos ombros, e me pareceu compreender que também eu devia perseverar em carregar a cruz. Vê que de novo a alma dela é levada a contemplar a paixão. Agora é Jesus que sobe ao Calvário. E para quê? Porque a alma deve aprender ela também a carregar a cruz. Permaneci encorajada no sofrer e disposta a aceitá-lo, como efetivamente experimentei em algumas ocasiões que depois se me apresentaram. Vê, a alma persevera na oração para que nosso Senhor possa nos ensinar a abraçar a cruz. Não é fácil. É só contemplando, tendo os olhos fixos nele, que é possível fazer isso. A natureza humana, continua ela, porém não deixava de sentir um certo horror pelo padecer, quando em uma ocasião previ que estava para defrontar-me com uma grande cruz. Na oração, Jesus várias vezes lhe mostra isso, a cruz eminente. Para quê? Pela delicadeza do Mestre, quer que ela abrace a cruz, que ela o compreenda. Mas olha o realismo de uma verdadeira alma, plenamente uma pessoa. Ela não tem dobras, ela fala como é. A natureza humana, porém, não deixava de sentir um certo horror pelo padecer. Sim, a alma treme. Jesus lhe mostra
o padecer, lhe mostra a cruz que ela deve sofrer. Boa parte dessas cruzes, meus irmãos, estava ligada à fundação, à maternidade espiritual de Santa Madalena de Canossa. Ela deve abraçar, mas ela não mente, ela é realista. Ela é uma mulher, plenamente mulher, seguidora de Maria, que foi a mulher aos pés da cruz. Porém, mesmo durante esse tempo de provação, como disse acima, havia momentos de tranquilidade, despertando-se os meus sentimentos de amor a Deus, especialmente uma vez, se não me engano, depois dessas duas últimas experiências, eu me sentia pronta a me desintegrar em muitos átomos, se fosse possível, com efeito eu me oferecer ao Senhor para este fim, e multiplicar-me tantas vezes, eu estava também preparada a abraçar todo o sofrimento que se me apresentasse em qualquer lugar que fosse, unicamente para que Deus fosse servido e glorificado. Aqui a gente vê o fruto das graças místicas. Todas essas graças, a grandeza e beleza dela não está no extraordinário, mas está no fruto. E o fruto é esse. Eu me sentia pronta a me desintegrar em muitos átomos, se possível fosse, se fosse possível, com efeito eu me oferecer ao Senhor para este fim e multiplicar-me tantas vezes. Olha como a alma se dilata no amor. Ela gostaria de se multiplicar, se desfazer, se desintegrar em muitos átomos. Eu estava preparada a abraçar todo o sofrimento que se me apresentasse em qualquer lugar que fosse, unicamente para que Deus fosse servido e glorificado. Olha a preparação para uma alma apostólica. Estar disposta a abraçar tudo para a glória de Deus. Olha que multiplicação, eu acho isso muito forte. Me desintegrar em muitos átomos. Olha a grandeza deste amor divino. Só se aprende este amor divino na cruz. Por isso Santa Madalena de Canossa é para mim tão inspiradora, porque contemplando Cristo crucificado, ela vai entender essa vocação a ser tudo em todos. Agora nós vamos ler uma outra passagem, que é a última que nós vamos ler hoje. Neste dia, sexta-feira, 19 de outubro de 1827, enquanto participava da Santa Missa, tendo chegado recentemente de Milão, senti no início da celebração tanta melancolia, pensando no que acabara de sofrer por causa das fadigas de Milão e em ter que abraçar logo a cruz da mudança de superiora, a quem as companheiras da comunidade estavam unidas por um profundo afeto. Vê, a maternidade dela sofre com todas as dificuldades da congregação, da fundação das casas. É a compaixão da maternidade. Apoiei-me mentalmente na humildade sacrossanta de Jesus Cristo, a qual imaginava carregando com o peso da minha própria cruz. Vê o consolo da oração. Ela se apoia na humildade sacrossanta de Cristo, que ela imagina carregando o peso da sua própria cruz. Nós não carregamos o peso da cruz sozinhos. Ele carrega conosco, o qual imaginava carregando com o peso da minha própria cruz. Olha o consolo de viver unido a Cristo. Nós abraçamos a sua cruz e ele carrega a nossa. Afastei-me dele, pensando que se meu padecer pudesse aliviar os sofrimentos da paixão de Jesus Cristo, todo o sofrimento me pareceria leve, mas não tinha vontade nenhuma de sofrer. Olha o realismo de novo. Ela não está exultando de vontade de sofrer, mas ela entende que se a vocação dela para servir a Deus e glorificar, ela está disposta a tudo. É só por ele. Não é um espírito, não é um problema psicológico, nada disso. É só por ele. É só por amor dele. É só para aliviar os sofrimentos da paixão de Jesus Cristo. Porque a vocação dela é seguir Cristo até o Calvário. Continua ela. Pareceu-me então que o Senhor me fazia entender que quanto mais se cometem pecados, mais são os padecimentos que ele sofreu em sua paixão. Olha, a luz do Espírito Santo a leva ao mistério da redenção. Em Cristo ela vê a redenção, ela vê a gravidade do pecado. Continua ela. Por conseguinte, entendi que quem se empenha para impedir os pecados, não só agora, mas na previsão divina, consolou Jesus e Maria em seus padecimentos. Olha, ela compreende que o ambiente da sua vida é o ambiente de Cristo. Ela vive o Evangelho. Então, quando ela faz a sua missão, quando ela impede o pecado, quando ela resiste ao mal com o bem, ela consola Jesus na sua paixão, ela consola Maria. Ela entende que Jesus, na sua paixão, viu Madalena, viu você, viu a mim.
e Ele espera a nossa fidelidade hoje para consolá-lo. O ambiente espiritual de Santa Madalena de Canossa e dos canossianos e canossianas é a vida de Cristo. A nossa vida é o Evangelho. Nós estávamos presentes em Cristo e Ele está presente em nós. A união com a vida de Cristo é tal que Ele nos tinha presentes ali. Olha a grandeza do amor misericordioso de Cristo. E a vocação dela, aqui tem que dizer, consolar Jesus e Maria. Porque em Santa Madalena de Canossa, contemplar a Mãe da Caridade, contemplar Nossa Senhora das Dores é importante. É estar com Maria aos pés da cruz. Continua ela. Não me parece que tenha sido só um pensamento, mas um sentimento infundido por Deus. É uma luz, é uma graça de oração. Continua ela, pelo qual despertou em mim o habitual sentimento de amor. Então a luz leva ao amor, leva a alma a arder de amor. Com a maior sinceridade, afeto e plenitude de coração, aceitei qualquer padecimento, mais ainda quase o desejava, por isso que a ciência da cruz só o Espírito Santo pode dar. É preciso, na fidelidade da oração, deixar-se iluminar para que Ele nos conduza a contemplar a paixão de Cristo, porque é só com o ardor do amor divino que se pode entender esta lógica, essa loucura da cruz. Na Santa Missa, diz ela, me ofereci ao Senhor e o pensamento de ter podido aliviar Jesus e Maria preparou-me para aceitar de boa vontade, não obstante a aversão que sinto, a possibilidade de viver até o dia do juízo e procurar assim, pelo sentimento de amor, impedir os pecados, permanecendo depois tranquila em meu nada e parecendo-me um nada, tudo o que antes me pesava. Então olha que lindo, na Santa Missa eu me ofereci ao Senhor. Então ela está na liturgia plena. Participação ativa na liturgia é isso. É Cristo que se oferece ao Pai e ela se oferece a Ele. E o pensamento de ter podido aliviar Jesus e Maria preparou-me para aceitar de boa vontade, não obstante a aversão que sinto, a possibilidade de viver até o dia do juízo. Isso é, ela estaria disposta a viver até o fim. Para quê? Para consolá-lo, para servi-lo. A alma missionária dela quer dar tudo para que sinto a possibilidade de viver até o dia do juízo e procurar assim, pelo sentimento do amor, olha, é o amor que consola, que repara, impedir os pecados, permanecendo depois tranquila em meu nada e parecendo-me um nada tudo o que antes me pesava. Diante deste amor infinito, tudo que pesa, que era pesado, se torna leve. E ela está disposta a tudo. Antes, ela queria se desintegrar. Aqui ela está disposta, com sentimento de amor, a viver até o dia do juízo. Olha que lindo, olha como o amor amplia. Eu vou até repetir. Preparou-me para aceitar de boa vontade, não obstante a aversão que sinto, isso ela não se apega ao consolo e ao sentimento. A possibilidade de viver até o dia do juízo e procurar assim, pelo sentimento do amor, impedir os pecados. É pelo amor, é para resistindo o mal com o bem. Então a onda do mal que domina o mundo, o pecado, a guerra, a indiferença, todo o mal que domina o mundo, nós resistimos como? Com o amor. Impedir os pecados, permanecendo depois tranquila em meu nada. E parecendo-me um nada, tudo o que antes me pesava, sim. Porque diante da oblação de Cristo, diante deste amor infinito, o que pode nos pesar? Nada. Olha que meio maravilhoso de contemplar o santo sacrifício da missa. Na Santa Missa me ofereci ao Senhor e o pensamento de ter podido aliviar Jesus e Maria preparou-me para aceitar de boa vontade, não obstante a aversão que sinto, a possibilidade de viver até o dia do juízo e procurar assim, pelo sentimento do amor, impedir os pecados, permanecendo depois tranquila em meu nada e parecendo-me um nada tudo o que antes me pesava. Olha que grande alma! Peçamos a Santa Madalena de Canossa que nós possamos ser contemplativos da paixão, para ali deixar-nos tocar pelo amor, e que sejamos também nós anunciadores. Santa Madalena de Canossa foi uma contemplativa na ação. E hoje, mais que antes e qualquer outros tempos, nós precisamos de contemplativos no mundo. Nós precisamos destas almas que sigam Jesus para aliviar, para consolar Jesus e Maria. E neste tempo de Quaresma, que nós sejamos essas almas contemplativas da paixão. Peçamos a Santa Madalena de Canossa essa graça de sermos contemplativos do amor de Cristo crucificado. Deus lhe pague.